Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje, com muita satisfação, estou aqui com meu amigo Diogo Rocha. Nós estamos começando aqui um novo programa aqui na TV Humana. É um programa onde nós vamos falar aqui de assuntos aí espirituais. O nome desse programa chama Reflexões Espíritas e nós temos aqui como objetivo passar aqui um pouco dessa visão aí do que é o espiritismo na visão kardecista. Então, muito bem-vindo aí, obrigado, Diogo, aí, pelo seu interesse em participar aqui da TV Humana. Gostaria que, inicialmente, aí você se apresentasse aí, falasse o que você faz do ponto de vista desse assunto que nós vamos tratar aqui. E aí nós podemos começar aí, que nós temos aí muita coisa para falar aqui. Eu imagino aí que são pelo menos umas 4 temporadas aqui desse programa. Tá certo? Certo, muito obrigado a ti pelo convite, obrigado à TV Humana, que é uma comunidade maravilhosa, por oportunizar para mim e para todo mundo que queira assistir, escutar e participar desse momento em que vai ser um programa voltado para o movimento espírita, né? Tanto para quem já trabalha como para quem quer conhecer, né? Meu nome é Diogo Monticelli Rocha, eu tenho 40 anos de idade. Hoje eu tenho uma área profissional desenvolvida na área administrativa, né, de administração de empresas, e trabalho ou participo ou faço parte do movimento espírita desde os meus 10 anos de idade. Então vão-se aí mais de 30 anos de estudo, de participação, de leituras, de palestras, né, de vivência dentro do espiritismo, e acredito que tenha condições hoje de dar um auxílio inicial, né, um entendimento sobre a doutrina, sobre o que a gente acredita, sobre como ela funciona. O objetivo aqui, de minha parte, é sempre explicar de uma forma muito simples, muito coloquial, já colocando aqui uma característica que eu, pessoalmente, não tenho muita afinidade dentro do movimento espírita, é que, por ser uma doutrina que trabalha com comunicações de espíritos de muito tempo atrás, a comunicação dessas pessoas, o vocabulário utilizado, o ritmo, a sentença, a forma de expor as coisas, acaba utilizando essa cultura, esse formato de comunicação mais antigo. Então, quando a gente fala sobre... não quero entrar nesse campo de discussão, o espírita tem um costume de utilizar, muitas vezes, não é uma regra, né? Mas muitas vezes o espírita diz, não quero participar dessa seara, né? Então, são palavras que não são palavras complicadas, mas não são comuns, né? Não são palavras do dia a dia, e a minha pretensão aqui é conseguir fazer essas explanações rápidas, né? Práticas, objetivas, né? Utilizando a linguagem mais palatável possível, mais acessível possível, mais tranquila possível, né? Então, é com esse espírito de professor, com esse espírito de instrutor, de facilitador, acho que é a melhor palavra, que eu abro esse projeto contigo, Garcia, e na expectativa de angariar aí uma comunidade de pessoas que gostem do assunto, que queiram se desenvolver, que queiram trabalhar, porque o espírita ele também é muito conhecido pelo estudo, né? E nós também deveríamos ser muito conhecidos pelo trabalho, né? A doutrina espírita ela tem no trabalho um dos seus principais pilares, né?
Então, é com isso que eu gostaria de abrir esse primeiro episódio, falando sobre o que é o contexto de tudo isso, sempre de uma forma muito simples, muito prática, muito coloquial, e pretendo com o tio Garcia a gente bater um papo aqui e aí acidentalmente sair um conteúdo que vá, com certeza, facilitar o entendimento de algumas pessoas. Então, esse é o meu desejo inicial. Tá certo. Eu quero aproveitar aí também para explicar aqui para quem estiver assistindo, porque eu estou aqui na TV Humana, aqui eu tenho outras iniciativas aqui, eu sou o fundador da TV Humana, como já alguns sabem. Então, assim, a TV Humana tem tudo a ver aí com o nosso conceito aqui, o nosso, vamos dizer, os ensinamentos aí do mundo espírita. Então, e o Garcia, de onde vem aí? Ele é um frequentador assíduo dos encontros espíritas e tudo mais? Não. Comigo a coisa é um pouco diferente. O que aconteceu foi que eu tive que entrar nesse mundo de uma forma assim meio que natural, a partir de eventos que eu presenciei quando eu era criança envolvendo meu pai. E aí, em função desses eventos, que eu não quero expor aqui quais são, eu cresci vendo certas coisas e na minha adolescência isso daí se tornou mais proeminente. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas para mim. Por quê? É a primeira delas. E o que é isso? Então, em função disso, eu tive que correr atrás das minhas próprias respostas. E eu estou falando aí de uma época que não é que onde você tinha lá o Google, que você apertava lá um comando e vinha uma resposta. Que hoje, inclusive, com o Google, existe aí a possibilidade da pessoa ter uma informação incorreta. Então, se ela digita uma pergunta aí, até por questões aí hoje políticas, questões aí de modismo e tudo mais aí, as respostas podem não ser claras. Então, a primeira dica que eu dou aqui, comparado com a minha vida e minha vivência nesse assunto, para quem realmente tiver interesse em conhecer esse assunto, é que procure livros, e de preferência livros antigos. Livros aí com mais de 20, 30 anos aí, porque nós vamos também explicar aqui que essa doutrina aí, apesar de ela ter começado mais, vamos dizer, enfaticamente com uma pessoa chamada Allan Kardec no século XIX, na França, ela já acontecia aí ao longo dos séculos, de uma forma menor, de uma forma não estruturada. Então, Allan Kardec foi quem estruturou esses conhecimentos aí. Então, se você pegar livro, por exemplo, do século XIX, lá no final do século XIX, de origem do Allan Kardec, nós vamos estar falando a mesma coisa que nós estamos falando hoje, porque ele estabeleceu aí alguns critérios de conhecimento aí que são adotados até hoje. Agora, na internet, eu já não aconselho muito procurar informações, porque elas podem estar deturpadas aí por razões das mais variadas possíveis. Então, nesse primeiro episódio aqui, a proposta aqui do Diogo, porque esse aqui é o programa dele e eu sou simplesmente um apoio para ele, é nós começarmos aqui conceituando aí o que é o Espiritismo. Então, nós temos aqui dois grandes conceitos que nós precisamos deixar claros aqui nesse programa, que o primeiro é o que é o Espiritismo e o segundo, o que é o Espírito. Porque no ambiente científico e físico, ambos dos dois não são aceitos. O físico que eu digo exato, do ponto de vista de material, de materialização. Então, nós estamos aqui falando de uma coisa que não é material, que você não consegue ver, você não consegue pegar, você não consegue sentir. Mas, de certa forma, todas as pessoas têm um nível também de o que nós chamamos de mediunidade, que também nós vamos explicar aqui ao longo do tempo. Então, todas aí, se pararem para pensar assim, vão falar, pô, aquilo lá que alguém falou um dia, realmente, eu senti, eu pressenti, eu vi. Então, isso daí é uma das centelhas aí que comprova aí que nós somos muito mais que esse corpo temporário que nós estamos aqui. Inclusive, até na ficção científica, atualmente, existe assim uma propensão a falar isso que vamos falar daqui para frente, da questão da imortalidade do espírito.
até com filmes, até na própria Netflix, aí tem um deles aí que eles falam muito que o corpo é uma capa e ele é trocado. Então, a pessoa pode transferir a consciência para uma outra capa, ou seja, um outro corpo. Então, na verdade, o espírito é isso, ele é um ser eterno aí que migra de corpos em corpos até atingir um determinado nível de evolução, onde ele não vai precisar mais disso. Mas nesse caminho aí, muitas pessoas perguntam, mas por que então nós nos lembramos da vida passada? Por que não temos a memória? Porque o nosso corpo é muito limitado para isso. Se nós tivéssemos aí lembranças, por exemplo, lá da nossa família anterior, da nossa vida anterior, talvez a nossa cabeça entrasse em colapso. Então, diante disso, Diogo, eu passo a palavra para você. Eu gostaria que você, ao longo do restante desse programa, explicasse aí para quem nos ouve o que é o espiritismo e o que é o espírito. Gostaria de... Vamos por partes, como o Jack Stripador. Vou dar um contexto histórico para a gente entender um pouquinho como é que essa doutrina ela se construiu. Tá? Primeiro, fenômenos mediúnicos, eles acontecem desde que há registros históricos da humanidade. Se tu falar na Grécia, tu tem as ninfas, tu tem os oráculos, que eram pessoas que ficavam, sacerdotisas também, que ficavam nos seus templos destinados a seus deuses, e através, algumas vezes, de algumas substâncias, entravam em um estado mental, podemos colocar assim, um estado mental de transe, e voltavam desse estado mental, ou durante esse estado mental, eles explanavam frases, palavras, às vezes aleatórias, às vezes um texto conciso, mas sempre havendo um quê de sobrenaturalidade, que vem do Deus, vem do grupo de espíritos linkados àquele Deus. Aconteceu também no Egito, aconteceu nos maias, nos incas, nos astecas aqui na América. Então, nós temos registros há muitos e muitos e muitos milênios. Né? A própria China, a Índia, o Japão, existem registros em relação a isso. Os mongóis têm muita cultura ligada a fenômenos extranaturalizados, vamos colocar assim. Então, o fato, né, ou o tema, ele sempre fez parte da humanidade. Né? Só que sempre existiu uma série de outros fatores que não permitiam o desenvolvimento de um estudo, de uma religião, de uma filosofia, que seguisse uma linha única, ou porque essa religião que tratava desse assunto estava ligada a uma política, a uma ala política, ou a uma ala social, e aí esses próprios fenômenos ficavam duvidosos. Então, sempre foi algo muito mistificado. Né? Se a gente não quiser ir muito longe, o catolicismo ele nasce com fenômenos mediúnicos. Né? O catolicismo tem registros de padres, de papas. Eu estou falando aí antes de 476, do Concílio de Nicéia, isso foi abolido, não se podia mais falar sobre isso, mas momentos históricos anteriores já tocava nesse assunto, né? Inclusive, há livros apócrifos dentro do Vaticano que tem registros de padres, que tem registros de apóstolos, né? Que ao descrever como recebeu suas orientações ou como desenvolveu os seus conteúdos, sempre tem ali um momento que a gente poderia, num esforço, num exercício de análise, a gente poderia, sim, encaixar em fenômenos mediúnicos. Né?
de maior escala, menor escala, aí depende de situação para situação. Por que o Espiritismo vem a se construir depois? Por que ele não apareceu há milênios atrás? O que eu quero dizer é que sim, ele apareceu há milênios atrás, a sociedade é que não estava pronta para conseguir constituir na doutrina espírita um caminho de aprendizado, um caminho de abertura humilde sobre algumas questões, e isso foi se postergando, e os próprios espíritos nos explicam como é que isso aconteceu. Vamos começar num contexto histórico. Vamos falar aí, nós estamos falando de século XIX, 1800, segunda metade do século XIX, 1856, mais ou menos, já havíamos... Não, em 1856 já havia livros escritos sobre isso. Então, a gente está falando aí do século XIX, propriamente dito. Né? A gente está falando de um momento tecnologicamente muito fervoroso, né? Principalmente na França. Né? Nós estamos falando aí da Revolução Industrial, Inglaterra e o da Europa. Os países aí que estavam bem desenvolvidos da época. Exatamente. Então, a gente está falando aí de países que mantinham a Europa e principalmente o Norte muito fervilhando de informações novas, de curiosidades novas, de novas capacidades. A gente fala muito da Revolução Industrial quanto às máquinas, quanto à função do trabalhador, mas a gente não fala também sobre, ou fala menos, sobre os comportamentos que a Revolução Industrial nos trouxe. E a curiosidade, a capacidade de ultrapassar limites, que também é um movimento muito natural para muitos grupos e para muitos momentos, na Revolução Industrial foi algo muito, muito característico. Eram poucos os assuntos que eles eram acabados em si, né? Poucos assuntos que tinham um dogma. Sempre foi ali naquele momento que começou a se expandir muito a consciência das sociedades, independente dos países. Vamos falar que no Brasil isso também aconteceu. A gente está falando de mudanças sociais importantes, porque através da Revolução Industrial tem pessoas que produzem 2 sapatos por dia, o cara começou a produzir 10, 15, 20. Então, ele tem uma mudança social forte a partir disso. A gente está falando de um momento histórico que vem numa esteira do século XVIII, a gente está falando do racionalismo, a gente está falando da ciência que o iluminismo traz, ou que o iluminismo concentra, né, na França. Né? A gente está falando de buscas científicas assim, fervorosas, gente. Tá? A gente está falando de verdadeiras reuniões universitárias, catedráticas, para falar de temas muito abrangentes, né? É nesse momento que a gente fala, que houve as primeiras especulações sobre globalização, conceito que vinha a ser empregado no final da década de 80 e todos os anos 90. Então, a gente está falando de um momento em que o cristianismo também está sendo combatido, de certa forma, porque a gente está falando de um momento histórico. E aí, gente, é assim, todo o Ocidente, tá? A gente pode citar países que foram mais abrangentes que outros, como é a França, a Inglaterra, o próprio Brasil, os Estados Unidos, né? A gente vai falar em algum momento sobre Hydesville, que é onde começam os registros de alguns fenômenos bem interessantes. A gente tem lugares como a Itália, como a Espanha, né? que tem, o próprio Portugal, que tem movimentos muito, muito fortes e que, inevitavelmente, por serem países de origem católica ou muito ligados ao catolicismo, acaba respingando no catolicismo questionamentos. Porque a doutrina espírita, já quero deixar daqui em quase 20 minutos de programa, e que isso seja guardado para todos os outros episódios,
o espiritismo, ele convida o espírita a questionar a própria crença. O espiritismo, ele diz em vários momentos da sua literatura, em que ele coloca como, não, está aqui não toda a verdade, mas a verdade de agora. Isso quer dizer que a verdade daqui a alguns anos pode ser outra. Quer dizer que os entendimentos daqui a pouco podem ser outros. Tem alguns entendimentos que nem sequer nos é dado pela nossa incapacidade de entendimento, que é uma das respostas do Livro dos Espíritos, quando se pergunta sobre quem é Deus, o que é Deus, e é nos colocado claramente que nós não temos a capacidade de entendê-lo, que não temos a capacidade de limitá-lo em um conceito. Então, é um contexto histórico muito forte, e que esse questionalismo, né, essa cultura de questionar tudo a todos, começa chega na ciência, chega nas literaturas, chega na religião, e aí a curiosidade começa a se expandir, e aí aqueles fenômenos que já aconteciam há centenas de anos. Se a gente lembrar da cultura cigana, a cultura cigana é milenar. A cultura cigana, que tem como característica a Península Ibérica, a Península Itálica, aquela região, a viagem em busca das especiarias, né, através da Europa até a Ásia, chegando nas Índias, voltando, esse caminho todo sendo construído. Os ciganos já trabalhavam com mediunidade e espíritos e acessos e almas há milênios, né? Então é algo que já acontece há muito tempo. Só que essa galera começa a ganhar mais notoriedade, isso quer dizer, começa a ser buscado mais, começa a se ter mais curiosidade sobre essas pessoas, sobre esses momentos, sobre esses fenômenos, a partir de 1850, aproximadamente, que começa a aparecer aquelas mesas girantes. Na verdade, elas começam a aparecer antes, mas elas começam a ser mais notadas, né? Naquele tempo, a gente não está falando nem de Allan Kardec, a gente está falando de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nome da encarnação de Allan Kardec, ao qual ele codificou. Como a gente vai falar em algum momento sobre Allan Kardec, sobre a sua vida, sobre o seu contexto, o Allan Kardec era um professor em diversos assuntos, em uma comunidade muito respeitada. E no início do seu trabalho, ele recebe a comunicação, que mais à frente eu vou explicar como ela foi feita, de que em uma vida passada muito distante, ele era ali na Galícia, portanto, também na França, um druida de nome Allan Kardec. E ele adota esse nome para assinar as revistas espíritas, os textos, os livros, para que não seja confundido, né, uma ciência exata, social, ou uma ciência já estudada, com um novo conceito, as novas aberturas, um novo mundo, né, que ele começa a traduzir, por isso que ele começa a codificar, a decodificar, e a partir daí ele não quer que esses... Primeiro, socialmente falando, ele não quer que o status que ele tem, a respeitabilidade, essa é a palavra, a respeitabilidade que ele tem, a autoridade que ele tem, científica, se diminua por um assunto. E, ao mesmo tempo, ele não quer que as pessoas respeitem um assunto única e exclusivamente porque é ele que está falando. Então, vendo todo esse contexto, ele diz, vou usar um codinome. Qual do codinome? Lá em séculos não sei qual, meu nome era Allan Kardec, então vou usar Allan Kardec, e ele começa a assinar essas codificações, né, ou essas decodificações, como Allan Kardec, né? E aí nós estamos falando aí de 57, quando ele lança o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, né? Então, falando um pouquinho do contexto histórico, ele é isso, ele é um fervilhar social, econômica e de participação do cidadão quanto à construção científica, a construção dos conceitos, quanto a ser pensante, útil,
e ativo na sociedade, a partir do momento em que ele consegue ganhar mais, ele consegue produzir mais, ele tem mais tempo, ele também, então, começa a se aventurar por esses conceitos. E aí a universidade está fervilhando e Allan Kardec começa a produzir, através de curiosidades, ele é convidado por algumas pessoas, ele começa a assistir uma ou outra, porque ele era muito, muito ateu, ele era um professor cientista que praticamente dizia que quando a gente desencarnava, que é o termo que nós espíritas utilizamos para o momento do óbito, né, na encarnação atual, as pessoas começam a ficar mais curiosas, provocar ele, dizer, tu tem que ir, tu tem que participar, tu tem que ver o que é essas mesas girantes, tu tem que ver o que essas pessoas dizem, o que elas escrevem. Mas como é que funcionam essas mesas girantes? Gente, a gente está falando dos Estados Unidos, da Inglaterra, Itália, França, Espanha e Portugal, principalmente, tem vários outros, a Grécia também tinha, a Croácia também tinha, nós temos registro, Rússia, de diversos outros locais. Mas o mundo ocidental e os países mais desenvolvidos, obviamente, deixaram isso mais registrado, mais fácil acesso, é por isso que a gente tem mais informações. Mas o que eram essas mesas girantes nesse momento? Né? Eram médiums que faziam uma reunião com um grupo, com um coletivo de pessoas de uma forma colaborativa, de uma forma, como é que se diz? Trabalho voluntário, né, estão ali. Às vezes, uma outra pessoa que está se questionando de alguma coisa, quer colocar uma pergunta para a mesa. A mesa é uma mesa redonda, fica no centro. Normalmente não se tinha toalhas, não se tinha adornos para facilitar o processo. Né? Hoje já se fala, quando se fala de mesa espírita, quando se fala de um fenômeno, se fala de uma mesa com uma toalha branca, um copo branco. Naquele período não era isso que se trabalhava. Então, as médiums faziam um momento onde elas produziam fenômenos mediúnicos, a mesa era redonda, ela tinha uma seta, ou ela tinha um risco, ou ela tinha um sinal, ou uma pontinha, ou uma pintura, que dava um direcionamento, e a partir dali se tinha muita variação sobre... Às vezes eram perguntas de sim ou não, então se tu virar para a esquerda é sim, se tu virar para a direita é não, se tu levitar é uma coisa, se tu não levitar é outra, se tu pular, se tu dançar. Às vezes tinha um alfabeto, então tu te movimentando para cá tem as letras X, tem as letras A, B e C, se tu te movimentar para cá tem números. Então, dependia muito da configuração que cada médium colocava na sua atividade, lembrando que a gente está falando de movimentos muito esporádicos, a gente está falando de fenômenos e de pessoas que buscavam isso, que faziam esses fenômenos de forma muito esporádica, e 99% das vezes, naquele período, era em busca de receita. Então, terminava o movimento ali, eles pediam uma contribuição, pediam uma mensalidade, cobravam por perguntas. Então, tinha uma série de coisas em relação a isso. E algumas pessoas da sociedade, de boa condição da sociedade, lembrando, esses médiuns, eles viviam disso, então não ia lá o trabalhador da carroça, do tear, não, quem ia lá eram os proprietários, os chefes, os caras que já tinham cargos com maior expressão, pessoas de alta patente na sociedade, que eles iam para verificar esses fenômenos, para ver o que estava acontecendo, para se divertir, muitas vezes, algumas vezes para entender o que acontecia depois da morte, porque não tinha se conectado tanto com a religião católica, ou o catolicismo tinha entregado muitas perguntas e poucas respostas, ou essa pessoa tinha batido num dogma muito importante. Então, os médiuns daquele momento, eles viviam disso, em sua grande maioria, não estou dizendo todos, tá, mas sua grande maioria, viviam de voluntários, de uma equipe de trabalho, e aí faziam as provocativas. A mesa era uma mesa redonda, com essas características que eu falei para vocês. Às vezes ela girava apenas para os lados, às vezes ela apenas subia, às vezes se ouvia batidas na mesa, às vezes a mesa ficava numa perna, às vezes na outra perna. E eu estou falando, gente, não de um ou dois espíritas, médiums, eu estou falando de milhares em toda a Europa, muito na América, e de alguma forma também na Ásia, não tanto nessa configuração, mas também muito na Ásia. Tá? Deixa eu então, fazer um esse é o contexto.
Esse é o contexto... Assim, eu acho que esse é um contexto importante, social, né, de que a gente está colocando onde o espírito floresce, onde o espiritismo floresce, né, e como porque a gente teve essa curiosidade e esse registro, essa consolidação dessas questões nesse período, devido a todo esse histórico, todo esse contexto que foi promovido desde o início do século XVIII até culminar fortemente aí na metade do século XIX. Por favor, Garcia. Então, eu só queria reforçar o que você está dizendo aí no sentido de ajudar. Uma das questões aí que está até no livro lá dos espíritos, aliás, desculpe, é justamente isso. Como comprovar que existe um mundo espiritual? Isso nós vamos falar depois, mas é que já está tendo aí liga com o que você está dizendo aí dessa série de eventos aí ao redor do mundo. Uhum. E uma das coisas que se fala lá sobre a forma de provar que existe uma outra realidade, além dessa que nossos olhos enxergam, é justamente essas manifestações aí com as mesmas informações em diferentes pontos da Terra, praticamente no mesmo instante, onde não existia internet, não existia telefone, não existia nada. Então era uma forma assim de o mundo aí que nós não vemos com os olhos se comunicar aqui na Terra e provar que ele existe. Porque daí, tipo assim, se tem um cara lá no meio do Tibete lá que fez um determinado evento, como você disse, com a mesa. Daí um cara lá na Espanha, que é um local totalmente diferente, faz o mesmo evento ali praticamente com horas de diferenças. Lá sei lá, na Índia, fazendo o mesmo evento lá com horas de diferenças. Isso aí é uma forma de provar que existe uma outra realidade além dessa que nós vemos aqui. Então, esses eventos aí começaram a ser mais estudados com ênfase no fim mesmo do século XIX, como você disse, por razões históricas até, como você mesmo colocou. Então, Garcia, realmente, dentro desse inteirinho de como as coisas foram feitas, tem uma metodologia que eu acho que é muito importante a gente entender. Não vou entrar nos pormenores, não acho que é necessário, tá? Se alguém quiser depois, pode mandar e-mail para a TV Humana, de algum jeito vai chegar até mim, eu respondo e a gente se comunica, não tem problema nenhum. Mas o que é importante a gente entender aqui é o seguinte, a gente está falando de médiums em todo o mundo. Não é um nem dois, tá? São centenas. Nem todos tinham a respeitabilidade necessária para se constituir, a partir do contexto e do conteúdo desse médium, se constituir ou se construir um livro. Alguns tinham passado por charlatanismo em outro momento, outros a origem era a origem familiar, a origem social era duvidosa, porque tinha na família já algumas pessoas que não eram tão confiáveis e tal. Então, o que o Allan Kardec fez depois de muito tempo participar das mesas, depois de ficar muito curioso, se questionar muitas vezes, o que ele fez? Ele pensou assim, eu não posso só ir lá e escrever um livro. Eu não posso acreditar em todo mundo. Como é que eu faço, como professor, para constituir as minhas teses, os meus conteúdos, o meu contexto? Como é que eu faço para tudo isso se transformar e ganhar a respeitabilidade das pessoas que eu gostaria que levassem a sério isso? Usando a metodologia. Usando um formato que será invariável do início ao fim e que, se a pessoa, no início, o leitor, no início, entender, ele não vai questionar no sentido de duvidar. Ele pode discordar em algum momento, mas duvidar do processo, se ele entendeu a metodologia, fica mais seguro a informação. E aí, o que o Allan Kardec pensou? Ele pensou o seguinte, ele falou assim, vou selecionar o grupo mais confiável de médiums, não só da França, está falando da Europa, inclusive da América, nos Estados Unidos, principalmente. E depois de ter esse grupo, eu vou fazer a mesma pergunta para todos eles. E quero receber a mesma resposta.
obviamente, a gente não está falando de palavra a palavra. A gente está falando de entendimento. A gente está falando de conceito. A gente está falando de respostas que não se complementem, resposta que não se contradizem, nem vão de encontro, né? Então, ele selecionou um grupo de 50 médiums, talvez um pouquinho mais, era em torno de 50 médiums. Se tu for buscar na literatura, vão citar 50 médiums, mas eu já fui buscar essa informação mais a fundo, inclusive com instituições na França, em que diz que os registros são de um pouco mais de 50. Mas se todo mundo fala em 50, vamos manter o entendimento de aproximadamente 50, sem problema nenhum. Isso não fragiliza nem fortifica a tese. E ele começou a fazer isso. Só que assim, gente, vamos lembrar que a gente está falando de médiums do mundo todo, tá? Então, assim, enquanto ele mandava uma pergunta para o médium que estava a 3 quadras de onde ele mora, ele mandava essa pergunta para alguém nos Estados Unidos a milhares de quilômetros, que ia passar meses no barco, para depois passar horas no cavalo, para depois chegar até a mão do médium, para chegar o dia do médium fazer o seu trabalho, para daí sim ele conseguir registrar uma resposta que vai ser enviada a horas de cavalo, a meses de embarcação, para depois chegar a horas de cavalo até Allan Kardec, para ele ler e receber todas as outras 50 respostas e entender que está igual. Com isso, ele faz ali um pouco mais de 1000 perguntas, 1019 perguntas, que é o que temos hoje no Livro dos Espíritos, e todas essas 1019 respostas, elas vieram praticamente iguais de todos os médiuns. Se tu quiser ser ainda mais criterioso, a partir do momento em que tu não vai acreditar em mim, porque eu sou apenas um reles mortal que estudou isso por um tempo e estou falando aqui na TV Humana, ou também não queira acreditar em sites que estejam aqui falando, ou tu não queira acreditar nas federações espíritas que existem, tu ainda pode consultar esse mesmo histórico e essa mesma metodologia em centros de pesquisas europeus que transformaram essa metodologia em um formato para todo e qualquer estudo relacionado a questões não naturais. Não naturais. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes até questões ligadas a UFOs, a extraterrestres e algo do tipo utilizaram a mesma metodologia. Tá? Então eu acho, Garcia, que para esse primeiro momento a gente conclui, né, esse contexto falando sobre o que estava acontecendo no mundo, né, falando sobre o período histórico, social e econômico, e falando também um pouco sobre essa metodologia utilizada por Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, que veio a ser Allan Kardec apenas após as impressões, as publicações dos livros ao qual ele escreveu, que não começou com livro, começou com revistas. Bom, gente, então nós vamos encerrar por aqui. Evidentemente, nós não conseguimos concluir aí todo o nosso conteúdo aí proposto para esse primeiro episódio, e eu vejo vocês no próximo episódio. Então, até lá, muito obrigado.